Já está no ar o programa Nossa Terra. Todo domingo o programa é Café com Rabino. Aqui nós temos nosso café diário, mas no domingo nós fazemos um programa especial. Aqueles que querem crescer espiritualmente, que querem ter conhecimento do mundo material, espiritual. Nós criamos esse programa aos domingos, eu faço só, dando descanso para minha esposa, porque a gente faz programa todos os dias. E no sábado, na sexta-feira nós temos o Kiddush, no sábado nós temos estudo da Torá. É a Paraxá toda, a Paraxá da semana toda que nós transmitimos aqui. Nós, no sábado, nós estudamos ela toda lá na sinagoga Shalom pela manhã, onde nós vamos discutir textos bíblicos, tem comentário dos textos bíblicos do original, e nós fazemos o comentário dos comentários, onde a gente vai explanar, tirar dúvidas de alguns alunos que congregam com a gente, porque o interessante é a pessoa entrar na sinagoga, participar, porque todos participam, todos que entram na sinagoga participam, não importa se ele é de outra religião, mas participam fazendo com que o seu aprendizado venha crescendo cada dia. Então é necessário que cada visitante possa participar e sair da sinagoga no término do estudo da Torá, sem dúvida. Todas as palavras em hebraico que nós falamos dentro da sinagoga é traduzida para o português, é transliterada para o português, aonde a gente não deixa dúvida nos nossos alunos. Então, o importante para nós é satisfazer as pessoas com suas perguntas e respostas. E assim nós vamos crescendo no conhecimento. Mas eu quero mandar os abraços para as pessoas que estão ligadas com a gente. São muitas pessoas, não dá para mandar tudo de uma vez, mas eu começo aqui pela a nossa querida tia Antônia, tia da minha esposa, vai para minha tia também. Lá na cidade de Monte Alegre, ela e o tio Antônio, aí todos que fazem parte da família da minha esposa, tem família Arcanjo, Martins, Lima e Souto Maior. Aí na cidade de Santarém também, em Manaus, tem parentes da minha esposa assistindo o programa no Rio e São Paulo, né? Tem alguns que são artistas, são ator, atriz. Mas eu quero mandar também um abraço bem forte para esse jovem cantor, Rick Batista, gente nossa daqui da nossa cidade, ali do bairro do São Félix, é um jovem humilde, mas rico de criação, é cineasta, compositor, cantor. Eu quero mandar um abraço para o Rick Batista e toda a sua família e todos os apoiadores aí desse cantor, Rick Batista. Quero mandar um abraço também para o Lobão, meu primo, lá na cidade de Altamira, ele e o Fernando, tá ligado com a gente. Fernando é conhecido como Sheik aqui na cidade de Marabá. Estão em Altamira trabalhando. A partir do dia 10 em diante estão por aqui. E a gente vai estudar muito Torá, estão muito interessados. Um abraço também para o Célio Miranda, toda a família Miranda. Célio Miranda, gente nossa, gente do coração da gente, marabaense, né? E eu quero parabenizar ele e toda a sua família. Também o Jorge Belich sempre contribuiu na comunicação de nossa cidade, trabalhou na TV Bandeirantes e fez muitos programas aí de esporte, depois passou a apresentar o jornal e foi para a Rede TV, mas ele tem um lastro de trabalho executado na cidade. Então, como um grande profissional que nós desejamos um bom dia, um bom domingo para você, Jorge Belich, e sua família. Também para o incansável, uma pessoa do nosso meio da imprensa que sempre nós respeitamos, desde quando chegou aqui em Marabá, foi Milton Farias, e também
o Miguel Casseb, né? O Milton Farias continua trabalhando ali na TV Criativa com o Café. E o Miguel Casseb também tem a sua programação. Um abraço também para o pessoal aí do Reggae, o Beto Jamaica tem um programa muito bom também. Miguel Casseb em família, um abraço para você, meu amigo. Também para o Paulo Roberto, que é o repórter policial. Estou falando só de gente de excelência hoje, né? Paulo Roberto, repórter policial ali na Velha Marabá, com um canal aí dentro da web. Um abraço também para o João Freitas e José Filho, lá na Rede TV, para a dona Valdeirês, também para o Félix Miranda, né? Também quero mandar um abraço bem forte para todos da cidade de Marabá, do município de Marabá, de Itupiranga, São João do Araguaia, São Domingos, Bom Jesus do Tocantins e Rondon do Pará e São Pedro da Água Branca. Um abraço também para o prefeito municipal, doutor Sebastião Miranda. Doutor Sebastião Miranda é o prefeito municipal de Marabá. Eu quero mandar um abraço bem forte para ele, para todo o secretariado aí da Prefeitura Municipal, todos os funcionários da Prefeitura, todos aqueles que trabalham direto ou indiretamente da Prefeitura. Vai aí o nosso abraço do programa Nossa Terra. Um abraço também para a Câmara de Vereadores, para o presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Marabá, no Pará, para o presidente e para todos os vereadores e família, né? E cada dia mais esse pessoal aí dessa Casa de Lei venha trabalhar profundamente. Mas vamos mexer um pouquinho com a gimátria. Você vai aprender hoje, você que é líder de religião, ou você que gosta de estudar religião, ou de ouvir alguém, ou ver alguém falar de religião, nós iremos falar de algo maravilhoso da parte de Deus, da Bíblia. Vamos falar da matemática bíblica, onde nós vamos entrar na história de Salomão, nós vamos mostrar os conhecimentos, por que se chama quem estuda a Torá de sábio. Ontem na sinagoga, nós começamos a estudar às 9 horas. Quando a gente foi prestar atenção no tempo, já era 1h da tarde, porque o tempo passa ligeiro. 4 horas de estudo, 4 horas e pouco de estudo, e a gente, ninguém estava cansado, ninguém queria ir embora, porque o assunto estava bom. A Torá, ela tem essa maneira de nos advertir, de nos agradar, e a gente sabe que ela provoca, a Torá, ela provoca em nós o quê? Provoca em nós discussões entre nós, mas são discussões do texto, do contexto, de cada paraxá, de cada parachotes, a gente vai vendo aí nos passos, né? Mas vamos aqui vamos ver uma coisa mais importante que tem que ser visto, ouvido e acreditado e conhecido. Muita gente fala que tem Deus no coração, é religioso, mas não conhece o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus da Bíblia, não sabe o seu nome, não conhece os seus mandamentos, que os seus mandamentos são as doutrinas, as mitzvot, os ruquins e os estatutos e juízo. Mas para que a pessoa comece a dar um passo no mundo espiritual, nós estamos mostrando aqui um gráfico aqui da árvore da vida, a gente chama também sefirotes. Cada bola dessa significa uma sefirá. Então, a primeira é Keter. Isso aqui vai englobar para você ter conhecimento de causa. Por exemplo, assim, quem estuda a Torá, ontem nós falamos até sobre isso, quem estuda teologia em uma faculdade, ou estuda mesmo no ministério que tem curso teológico, você cresce. Você aprende a ser um obreiro, você aprende a ser um pastor, um missionário, um evangelista, você aprende algo da Bíblia para o seu ministério, para o ministério que você está congregando. Mas aqui nós vamos mostrar aqui a parte da Cabalá, o que nós cremos, a nossa visão, a nossa perfeição para o mundo espiritual. A Cabalá,
são lições de 3.000 anos, 3.500 anos, nos mostra esse gráfico aqui com essas sefirá. São 10 sefirá, né? Então, a mais alta, a primeira sefirá do gráfico, mostra isso aqui, ó, do mundo material, que é o Malhut, e até chegar o Ket. O Ket é a coroa. Quando a Bíblia fala de Ket, de coroa, que você deve guardar-se, né, que ninguém tome a tua coroa, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Então a coroa está aqui. A coroa é o Keter, a coroa, ela está, por exemplo, o Keter é a primeira sefirá, ela está debaixo do trono do Altíssimo, do Rachê do Eterno. Todos esses mundos aqui, eles são habitados, eles têm as suas lideranças, aqueles muitos patriarcas daqui da terra, eles vivem nesse mundo, administrando esse mundo, porque o Eterno começou logo assim, Abraão, né, Moisés, Jacó. De 3 em 3, cada sefirá representa um mundo, e você vai entender, José também ele está em Rod. Cada por exemplo assim, um profeta, um patriarca, um grande sadiquim, um servo do Altíssimo dentro da Bíblia, eles têm uma posição de excelência dentro desses mundos. Então, quando nós pegamos um gráfico desse, nós vamos ver aqui o Keter significa o quê? Coroa. Mas vamos para baixo, vamos começar de baixo. Então, a 10ª sefirá, que é para baixo. Para baixo significa que a sefirá ela é inferior às que estão em cima. Então, começando de baixo, o Malhut é chamado planeta Terra. Aqui onde nós estamos aqui, no planeta Terra. Então, o interessante disso tudo aqui é que, se nós estamos no planeta Terra, nós estamos na parte mais baixa do universo, né? É chamada de quê? De reino, do reino. E esse reino, ele é controlado pelo ser humano, porque lá no Salmo 37, o Eterno deu a terra aos filhos dos homens. 3 vezes o Eterno repete. Quando o Eterno repete uma palavra, num texto bíblico, no capítulo, aquilo ali significa que é o adjetivo, e as outras vezes que repete, significa o adjetivo, né? E aí a gente vai fazendo o estudo de Malkut. Malkut é o nosso planeta que não é iluminado. Todos os planetas acima de Malkut, o planeta Terra, acima dele, é iluminado. Então, o nosso planeta, ele é chamado, por exemplo, assim, pelas religiões místicas, né? As grandes religiões do passado, elas colocaram um nome assim, então, assim, querendo dizer que o planeta Terra é escuro, né? Então, o Malkut, ele simboliza o quê? Ele simboliza escuridão densa, né? Trevas densas. E para a gente se ver, é necessário que haja interferência da luz, senão a gente está no escuro. Faltou a luz aqui, apaga tudo. Aqui não, todas essas esferas, todos esses planetas que estão aí, eles são iluminados, e aí há luz própria nesses planetas. Mas o nosso aqui, o Malkut, ele é trevas densa, e essas trevas, quando as pessoas morrem, elas deixam o seu corpo físico aqui, aí elas não sobem aos outros mundos, ela fica aqui na Terra, porque aqui a Terra é um lugar de ajuste de conta. Aqui você fez, aqui você paga. Então você pecou, morreu com muitas dívidas, muitos pecados, é aqui que você vai pagar. Então o Malkut é isso, o Malkut é o lugar de trevas, o planeta Terra é um lugar aonde o Eterno cobra.
ele cobra aqueles que estão devendo. Você morreu com muito pecado, vai chegar do outro lado, não vai subir, né? Morreu, foi direto para o céu. Não existe isso, né? O que acontece? Quando você é iluminado, nós já explicamos várias vezes no programa, que a pessoa morre, tanto faz o bom como o mal, no 7º dia que ela vai ter consciência que morreu ou não. Agora, durante esses 7 dias, aquela pessoa, ela fica da casa dela até o cemitério para entender o que aconteceu. Muitos têm consciência, quem estuda a vida após a morte vai ter consciência, na hora que morrer, ele vai saber que ele não tem mais a matéria, que agora é somente a alma, porque o espírito voltou a Deus que deu. Mas aí, essa pessoa, ela tendo entendimento, tudo que ela aprendeu aqui serve para o mundo vindouro. É o sofrimento, então, que a pessoa vai... É calculado na Cabala que a pessoa, quando ela toma entendimento do que está acontecendo com ela, então um anjo, seja ele um anjo do bem ou um anjo das trevas, que tudo é de Deus, vem e pega aquela pessoa que tem débito, que atravessou o outro lado da vida e agora não tem corpo, mas só é a alma, vai ser levado para pagar os débitos. Então, existe um lugar, não é um inferno onde tem demônios, não. Existe um lugar que a gente estuda na Cabala, que é aquela alma que não se preparou para ir para a luz, ela vai passar 12 meses em um lugar, e esse lugar ela vai ser limpa, ela vai ser purificada, para ela poder seguir avante para a luz. Porque aquele que fez conexão com Deus aqui na Terra, foi uma pessoa boa com o próximo, uma pessoa amável até para si mesmo, porque nós temos que gostar de nós. Muita gente gosta de todo mundo, mas não gosta de si. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é gostar de nós, é gostar do Criador, é gostar do povo que nos aproxima, da nossa família, da sociedade, onde a gente trabalha. Então, é necessário que cada um venha fazer isso, para quando atravessar o vale da sombra da morte, passando para o outro lado, e o fio de prata foi cortado, aí a pessoa, depois de 7 dias, se depara com um anjo que vem lhe buscar para levar para um lugar de luz. Agora, existe também dentro da cultura judaica, no livro de Salmo, tem uma parte que diz o seguinte, já até mostrei aqui várias vezes no programa, tem uma parte que diz assim, quando a pessoa morre, os parentes que já estão do outro lado vêm lhe buscar. É interessante que esses parentes, eles só podem se apresentar à pessoa que faleceu só depois de 7 dias, porque 7 dias é chamado Kadish. O Kadish, ele é uma regra, é uma lei universal que o Eterno usa para que cada alma venha ter conhecimento do estado que está, né? Porque quando a pessoa ela é boa e ela passou para o outro lado da vida, né? Ali, o que vai acontecer com aquela alma? Aquela alma, ela já sente os fachos de luz lhe iluminando e a tranquilidade dos anjos do consolo lhe consolando, porque deixou sua família, sua casa, deixou seus bens. Mas agora, ela está na semana do Kadish, passou o Kadish, aqueles anjos vêm buscar e levam para um lugar chamado lugar intermediário, né? E o que eles vão fazer lá no lugar intermediário? Segundo a Cabala, a cultura judaica nos ensina que aqueles que alcançaram a luz vão estudar Cabalá do outro lado da vida, no paraíso, onde nos mostra Zohar que existe prédios grandes lá, edifícios, que são escola para aqueles estudantes da Torá aqui da Terra que passaram para o outro lado da vida, que permanece estudando. Esses são só os iluminados. Agora, os que não foram iluminados,
eles terão um castigo de 12 meses em um lugar também chamado intermediário, que não é inferno, não tem capeta lá. É um lugar onde aquela alma rebelde, ela vai aprender o que é respeito com as autoridades, tanto a autoridade superior, que é o Eterno, como as autoridades da terra, que ele não teve respeito. Então, essa pessoa vai passar 12 meses ali sofrendo mesmo, e até endireitar para aí o Eterno dar seguimento, o destino daquela pessoa, porque não é assim que a pessoa morreu, vai para o inferno e o diabo vai comer as carnes dele. Não é assim, não. Isso é mentira. Quando a pessoa morre, a carne já ficou aqui. O diabo não tem nada para comer de carne depois que a pessoa morreu, não. A carne fica aqui e apodrece. Então, passou para o outro lado da vida. O que o Eterno diz? Todas as almas são minhas. E a vontade do Eterno, a Bíblia diz, qual é a vontade do Eterno? Que nenhuma se perca. Então, nenhuma alma vai se perder. Mas do outro lado da vida, nesse processo aqui, desse esquema que nós estamos mostrando aqui, todas essas almas, para elas terem um bom crescimento espiritual e poder ter um bom cadiz depois da morte, é necessário que ela suba todos esses 32 caminhos andando nessa Sefirá. Então, quando nós pegamos aqui, eu vou ler cada Sefirá, que isso representa o mundo, a árvore da vida. O primeiro é o Malkut. O Malkut simboliza escuridão, trevas, que é onde nós estamos aqui na Terra, né? Para os espíritas, para os cientistas, é chamado de umbral. Então, esse mundo aqui chamado Malkut, para nós, o Malkut é hebraico, mas as pessoas que praticam outro tipo de religião chamam umbral, porque a palavra umbral, ela traduzida significa trevas densa. Aí vem o Esod. O Esod é o fundamento. Quando você tem esse crescimento aqui na Terra, você estudando o Torá, por isso que tem estudo de Torá espalhado no mundo todo. O que nos faz crescer, chegar até quieto, é estudo da Torá. Por exemplo, assim, Deus é um Deus inteligente, sábio, dinâmico, ditador, radical e ciumento. Mas ele quer que cada um dos seus filhos, suas filhas, venha lhe conhecer aqui na Terra, para poder ter direito a coisas boas depois que partir. Aí você está no Esod, que é a parte fundamental para você ter uma base em equilíbrio espiritual. Aí você já começa a respirar, porque quando você chega no Esod, você já está começando a conhecer aquilo que você estudou aqui na Terra, já está começando a deslumbrar e você entender o que é a verdade que lhe esconderam, ou até que você não chegou nunca a conhecer, porque nunca lhe ensinaram. O Esod é a base fundamental. Depois você sobe para o Netzah. Netzah é a vitória. Quando você sobe para o outro mundo, Netzah, eu quero dizer para você, meu amigo, quando a gente, antes de nascer, a gente passa por 5 mundos diferentes até chegar ao ventre de nossa mãe. Cabala, isso aqui nós estamos estudando Cabala, né? Por exemplo, eu estava conversando com o deputado Disseu, deputado estadual aqui da nossa região. Ele veio na minha casa para uma reunião e quando ele viu os gráficos de árvore da vida, Cabala, o alfabeto hebraico, o moderno, o arcaico, né? E os fenícios, ele olhou e disse, estou estudando isso, é Cabala, isso é Cabala. Então, há muitas pessoas inteligentes, na maioria dos grandes empresários dos Estados Unidos, eles estudam Cabala, por isso que eles são crânio, porque a Cabala, ela abre os teus olhos para o mundo do business, o mundo dos negócios. Você quer ser um sábio? Então, peça sabedoria a Deus e Ele te dará, o Eterno te dará. Está escrito isso, né? Quer ser sábio, quer ser sabedoria? Peça a Deus. E quando você estudar Cabala, então você adquire essa sabedoria que o próprio Deus te dá. Obrigado a Eliane, Minas Gerais. Shalom. Um domingo abençoado, você e toda a sua família. Mas aqui nós estamos mostrando, religião nenhuma mostra isso aqui dentro da cultura judaica, porque isso é coisa que o Eterno deixou dentro da Bíblia. Nós estamos falando também, a gente fala muito da Bíblia oral, que é a Bíblia
verbal e a Bíblia escrita. A Bíblia escrita a gente lê, mas a oral é que nos dá entendimento de cada texto, contexto, cada versículo, cada parte da Bíblia. A gente tem o entendimento porque a Bíblia oral, ela abre entendimento para a Bíblia escrita. Então, nós temos dois tipos de Bíblia, a oral e a escrita. Por isso que o judaísmo, quem pratica judaísmo se torna sábio, né? Às vezes a pessoa vê certas pessoas e nem dá valor pela sabedoria que ele tem, nem sabe o tanto de sabedoria que ele tem. Mas se ele pratica judaísmo, é rápido, na primeira palavra que ele fala, já deixa todo mundo de orelha em pé. Esse cara é inteligente, ou essa mulher é inteligente. Aqui nós podemos subir ao Netzar, onde eu falei que a sétima parte, aqui é o fruto da árvore da vida. 7 significa Netzar, que é o mundo da vitória, aonde você vai conhecer as suas vitórias. Porque muita gente diz, rapaz, Deus tem uma grande obra para te dar, ou uma grande vitória, tu recebeu uma grande vitória. Então, muitas vezes nós não recebemos aqui embaixo porque a vitória está na Netzar, está na tua subida. Porque o Eterno não olha para nós só enquanto nós estamos aqui numa ruta, ou uma corte, né? Ou no umbral. Não só, porque esse é um mundo de sofrimento, é um mundo de provação. Nós estamos aqui para pagar o pecado de quem? De Adão e Eva. Então você chegou aqui, você já tem vitória. Quando você pega, nós estamos descendo, né? Então, quando você pega o número 8, é o Rod. O que é o Rod? Arquivolt. A palavra Arquivolt, traduzido para o português, é glória. Então, esse é o mundo de glória. Você passou pelo mundo da vitória, agora foi para o mundo de glória, o mundo da Shekinah, da Shekivolt, da Kivolt do Eterno, aonde aqui eu falo que esse mundo aqui, Rod, é um lugar muito espiritual, que quem alcança tal mérito, já daqui da terra nós podemos subir todos esses degraus, 32 degraus, 42, e chegar, são caminhos, e chegar até o Keter, aqui na terra mesmo, desde que nós venhamos estudar. Porque quando nós não estudamos, não conhecemos, nós perdemos a essência daquilo que o Eterno quer. Você vê, eu sou um ex-pastor, né? Ex-pastor da Assembleia de Deus, eu fui muito ganhador de alma, eu cresci fazendo a obra de evangelismo nas aldeias, hospitais. Na minha cidade, todo mundo sabe que eu fui um dos maiores locutores de rádio da parte evangélica, o primeiro, desde 1990 que eu fiz programa, desde 1986, quando foi instalada a Rádio Itacaiunas aqui em Marabá, eu comecei a fazer programa, mesmo pagando meu bolso, né? Não tinha ajuda de ninguém. Eu já fui ter ajuda depois aí do Souza Filho e outros empresários, mas já foi agora nos anos de 2000 para cá, né? Mas, meu amigo, agora dá uma olhada aí o que é subir mais um pouco, né? Aqui nós estamos subindo. Então, vamos lá para o 6, Tiferet. Você já viu falar no mundo da beleza? Você já viu falar que Deus pode mudar a sua carcaça humana e fazer dela uma Sara? Sara tinha mais de 90 anos. Quando o Eterno renovou ela, ela ficou com a idade, o físico de 20. Todo homem que queria, mas que via ela, queria para si, porque a beleza era. Então existe dentro dos estudos da Kabbalah, um lugar aonde você vai ficar belo, você vai ficar bonito, porque o 6 a Tiferet, que é o lugar aonde é o lugar da beleza. Imagine só, porque quando uma pessoa, nós tivemos várias pessoas que eu faço libertação, quando aquele espírito maligno sai da vida dela, que atrapalha a vida dela, aí que o Espírito de Deus, do Hashem, toma conta e ela passa a ficar brilhando. Então esse é o lugar aonde todos aqueles fiéis ao Eterno, eu não estou falando de religião, estou falando da Kabbalah, que não é religião. A Kabbalah
é um braço do judaísmo para despertar as pessoas para as maravilhas que Deus tem daqui para cima. Mas aqui tem um lugar chamado Tifarete, que é o lugar da beleza. Nós vamos agora para o quê? Vamos para o 5, o Geburah. Geburah é o mundo da justiça, é onde funciona as leis de Deus, aonde os roquinhos, estatutos e o juízo funciona com eficácia, aonde ali, quando se fala de Geburah, estamos falando de justiça, né? Justiça, porque muitas vezes nós falamos de caridade, a caridade, ela é também justiça, mas, por exemplo, quando a gente fala de caridade no hebraico, nós falamos da justiça, e essa justiça, ela, para nós aqui, a gente fala caridade, mas é só caridade. Então, Tzedakah significa caridade com justiça. Eu pegar o que é meu, dividir, repartir com o menos favorecido. Isso, no mundo espiritual, vai chamar Tzedakah, que é caridade com justiça. Mas aqui nós temos a justiça. É a justiça onde reina a balança de Deus, a lei de Deus, tudo ali funciona. Tudo aquilo que você abandonou aqui na terra de Deus, porque alguém mal informado te informou que o Velho Testamento não serve e que o Deus do Velho Testamento já aposentou, tu vai encontrar aqui, né? Você vai passar por aí. Aí você vai ver que você vai ser barrado, porque você não quis a informação, mas aí está na sua casa. Uma certa vez a pessoa entrou num restaurante luxo, de primeira qualidade, numa capital, e ali foi lhe dado um cardápio, ele olhou, não sabia, nem pediu o que estava no cardápio, pediu lá alguma coisa, e trouxeram lá para ele, o garçom trouxe para ele aquilo que ele pediu, ele começou a comer, achando meio ruim, porque ele não entendia nem o cardápio, e quando ele foi pagar, o garçom disse assim, ele perguntou, garçom, quanto é? Ele disse, aqui sua conta. Aí ele disse, não, mas eu comi só isso. Ele disse, olha, aqui na sua conta eu coloquei isso, 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 isso. Você não comeu porque não quis, mas estava aí. Vai ter que pagar. Assim também é a Bíblia. As promessas de Deus para nós, ela é ofertada de graça, as promessas de Deus. Mas se a gente não pegar, não praticar, o que vai acontecer? Quando chegar nesse Geburah, a gente vai prestar conta com justiça. Mas vamos para frente e ter o Hesed, que é a misericórdia. Você já viu falar da misericórdia? Quando nós estudamos sobre o trono do Altíssimo, né? Aonde ali o céu, o 10º céu é o gabinete celestial do Eterno. O 10º céu tem vários tronos onde o Eterno senta. O Eterno senta no trono da misericórdia, da justiça, da beleza, da vitória, do Kevot e do fundamento. Também ele senta no trono da coroa, ele senta no trono da compreensão, ele senta no trono da sabedoria e do Adat, que é conhecimento. Veja bem, no céu existem vários tronos. Por exemplo, assim, nós que praticamos Cabala, a astrologia judaica, a gente sabe assim, que hora o Eterno está sentado e que trono ele está sentado. Então, por exemplo, assim, quando ele está sentado no trono de justiça, a gente procura fazer, por exemplo, se eu quero que aconteça certas coisas, eu quero ajudar alguém, então eu não tenho que correr logo no trono de justiça, que a pessoa que está me pedindo alguma coisa do Eterno, quer que eu faça, ele deve estar devendo. Então, se entrar no trono da justiça, ele pode ser condenado. Aí, em vez dele receber a bênção, ele é amaldiçoado. Mas, por outro ângulo, tem aqui o Reset, que é o trono da misericórdia. Você sabia que ele está sentado no trono da misericórdia? É onde a gente adquire tudo o que a gente quer. Se você souber a hora que ele está sentado, isso aqui é Cabala, não é para todo mundo isso não. É só para quem pratica Cabala, né? E, meu amigo, minha amiga, vamos crescendo aí já para o 3, né? O 3 é Binar, compreensão. Esse mundo, ele é um mundo
olha, todos esses mundos daqui para cima, todos esses frutos de Esódia, Tequete, não tem essa dualidade. Isso aqui é de Deus, isso aqui é do diabo. Isso aqui é do branco, isso aqui é do preto. Isso aqui é do pobre, isso aqui é do rico. Quando você entra em Sódio, você não vê mais essa dualidade, porque essa dualidade foi criada pelas religiões, para te meter medo, para que você não conheça o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tem coisa santa que você poderia conhecer e não conhece, porque você tem medo da verdade, né? Está escrito isso na palavra. Aí, veja bem, o 3... a compreensão aonde o eterno aqui no Biná, você cresceu e você tem compreensão já dos mundos passados, já das Sefirá passado, das Sefirotes. Você vem por 2, é o Rohima, que significa sabedoria. Quem pratica o estudo da Torá, preste bem atenção, a pessoa passa a entrar nesse mundo aqui de Rohima, que é o mundo da sabedoria. O que a Torá faz na vida do ser humano? A Torá, Deus deu a Torá para Moisés, que era um hebreu. Naquela época ele recebeu a Torá, era 5 livros, chamado livro da lei, apelido, isso aí, um adjetivo, livro da lei, porque na Torá tem todas as leis, 613 mandamentos. Agora, muitos praticam só 10, às vezes não chega nem 10. A Torá, ela foi dada para ser um manual de instrução para o ser humano aqui na Terra. Tu quer conhecer Deus, estuda a Torá. Tu quer crescer na presença de Deus, do Eterno, estuda a Torá. Tu quer entender todas as religiões do mundo, estuda a Torá. Então a Torá, ela abre um leque, ela é a base da santidade, mas também essa Torá é uma profecia que a terra vai encher do conhecimento de Deus. Como ela vai encher? Através do estudo da Torá. Hoje nós somos, aqui na nossa cidade, no sul do Pará, na região, somos o único que nós ensinamos Torá, Cabalá. Mas futuramente, eu sempre digo, irmãos, vamos cuidar, porque nós temos que preparar vocês, porque a multidão que virá aí, quando eles entenderem que estão enganados, eles correrão, não vão querer mais essas Bíblias que tem aí, elas vão ser neutralizadas, eles vão querer a Bíblia original, que é a Bíblia hebraica, traduzida para o português e transliterada para o português. Eles vão querer saber da verdade. Já vi muita gente, de perto ou de longe, já veio do Maranhão, lá da cidade de Arame, pessoas querer saber sobre Torá. Então nós estamos aqui para ensinar vocês o que é a verdade, o que tem dentro da Bíblia original que vocês não conhecem. Lembre-se que a Bíblia original, ela é um manual de instrução para o ser humano. Agora ela foi muito adulterada, porque muitas nações mandaram fazer tradução. E tem palavra dentro da Bíblia original, na língua hebraica, que não tem tradução para país nenhum. E aí, como é que fica? Você que não conhece nada de Bíblia hebraica. Mas vamos para frente, vamos aprender. Mas subimos mais um pouco, né? Já estamos aqui no 2, que é Rohima, que é a sabedoria. Mas precisamos de quê? Da coroa da vida. Guarda que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Aí você tem coroa? Isso é uma zombaria. Se você tem coroa ou não tem? É uma zombaria. Porque para chegar até o Keter, que é coroa, precisa passar por todos esses mundos aqui. Todos eles você precisa subir. Mas tem muita gente aqui da Bíblia mesmo, da própria Bíblia, ou pessoas que nem fez parte da Bíblia, mas foram fiel ao Hashem, eles subiram a esses tronos, que cada Sefirá é um mundo, é um trono, essas Sefirotes, essas esferas da árvore da vida, do gráfico da árvore da vida, lhe traz sabedoria e dinamismo. Mas falamos de uma coisa interessante aqui, que
sobre a guimatria. Tem gente que vai ouvir isso pela primeira vez. Existe uma matemática, nós temos uma base assim, que o alfabeto hebraico ele é vivo e eficaz. Ele é vivo. É o único alfabeto no mundo, no universo, que é vivo, porque é a língua do Hashem, a língua do Eterno, do Criador, né? Fala-se língua dos anjos, mas não é essa língua que estão falando aí que diz que é a língua dos anjos, não. A língua dos anjos que eles falam lá no céu é o hebraico. Essa que é a língua dos anjos. Aí me diga uma coisa, vamos para a matemática. Nós temos um nome, por exemplo, assim, o Eterno, o Criador, ele tem vários nomes. Por exemplo, nós temos uma sequência de 72 nomes do Eterno. Aí cada anjo tem um dos nomes do Eterno, cada anjo faz uma função. Isso é uma campanha cabalística que nós temos aqui dentro do templo da Cabala, aqui em Marabá, que a gente tem feito com as pessoas aí. Tem mais de 15 anos que fazemos, e os efeitos é imediato. As pessoas mudam de vida na hora, porque são 72 anos trabalhando em cima do nome de Deus para ajudar aquela pessoa. Então ali nós já temos visto cada transformação de pessoas que viviam de matar a gente e vieram procurar a gente aqui para se libertar desse vício. E aí a pessoa fez a campanha, com 15 dias ele não tinha mais desejo de executar ninguém. Apareceu vários serviços e ele não fez. E esse homem, quando chegou os 72 dias da campanha, ele já sabia todo o material que eu dei para ele fazer a campanha de cor e salteado. O que aconteceu? O Eterno entrou com provisão, tirou aquela parte negra do coração dele, ele passou a guardar os mandamentos, e ele teve dificuldade, que ele comia um pão com água uma vez por dia, porque não tinha o que comer. Ele sendo um profissional, e ele não arrumava serviço, porque as portas estavam fechadas. Quem fecha a porta é o Eterno. Quando ele fecha, só ele que abre. Então, através das campanhas da Kabbalah, que nós ensinamos para ele, 72 nomes do Eterno, ele venceu, e de repente ele tinha um processo muito grande, né? Ele precisava receber, e aí o que aconteceu? Saiu a aposentadoria dele com o retroativo, e ele pegou uma grana alta, comprou uma chácara, comprou um carro e uma moto e veio me mostrar. Olha aqui, ó, não precisa, a partir daquele dia para cá eu tive um encontro com Deus. Eu não convidei ele para congregar, não. Eu só fiz ensinar ele. Ele disse, eu tive um encontro com o Eterno, ele chamou o Eterno, e aí eu me livrei daquele vício que eu tinha de matar gente. Hoje eu não preciso matar mais ninguém. Eu tenho minha rocinha, eu vou trazer umas macaxeiras para ti, vou trazer isso, aquilo, outro. Então, não, pai, não precisa. Não, eu vou trazer, porque eu lembro que quando eu comia pão com água, tu me tirou dessa. Tu todo dia me dava o almoço, um almoço bem feito, quentinho, com suco. Mas essa é a minha obrigação de te ajudar, rapaz. Não, se eu receber alguma coisa tua, eu estou cobrando. E eu não vou cobrar nada de ti, não, moço. Isso aí são bênçãos que a gente faz para o próximo. Porque quanto mais a gente pratica caridade, que até Sedaká, que é isso aqui, o Geburá, onde está a justiça do Eterno, nós somos elevados no mundo espiritual para conhecer. E o Eterno vem me abençoando até eu conhecer o direito que nós temos de um sadique, de um justo. As forças poderosas, mais poderosas desse mundo, os demônios, diabos, essas coisas, todos me respeitam. Porque sabe que eu já cheguei ao nível de quê? O nível que chegou Jacó, que foi um nível espiritual chamado Israel, que você está acima do nível dos homens. E você domina homens e demônios e anjos. Então, a Kabbalah, ela te leva a esse crescimento. Quando você estuda a Torá 4 anos, você está preparado já para entrar na Kabbalah, para deslumbrar aí das coisas maravilhosas do mundo espiritual. Isso não é feitiçaria, não é bruxaria, é tecnologia do céu que você estuda na Bíblia, na Torá. Mas vamos ver, o nome do Eterno, no judaísmo a gente não fala, mas como eu estou ensinando aqui, eu vou dar um chá para vocês aí,
porque você não ouve no meio do judaísmo ninguém falar esse nome. Fala-se El Shaddai, Adonai, né? Fala outros nomes, Hashem, do Eterno, mas não fala o nome em hebraico. Em hebraico, o nome do Eterno é Yud, Re, Vav, Re. Aí quando você pega, agora vamos para Gematria, né? Quando se começa o nome do Eterno com Yod, na Gematria, quando você vê o número 10, você lembra que é a letra Yod. Então 10, aí tem o rei é o número 5. Então você pegou 10 mais 5, 15. Nós vamos descobrir qual é o nome do Eterno, só para você ver o que é que a matemática bíblica nos faz. Então, tem o Vav é o número 6. Então, quando nós pegamos o Yod, mais o rei, fez 15, mais 6 agora faz 21. Mas aí tem mais uma letra, são 4 letras o nome do Criador, né? Para fechar o nome do Criador em hebraico, tem mais o rei. Esse rei é 5, então 21 mais 5 dá 26. Aí você pega 2 mais 6 é igual a 8. 8 é o número do Criador, do Eterno, porque 8 é o número infinito. Então, aí você fechou quando você fala Yud, Re, Vav, Re. Esse é o nome do Eterno que ele quer que você saiba. Porque há uma profecia no livro do profeta Isaías que diz, e há de chegar o dia em que todos saberão o meu nome. Ele diz que o povo dele está sofrendo porque não conhece o nome dele. Tem muita gente aí fazendo de tudo na religião, mas não consegue aprender o nome dele. Está vendo o nome dele, mas não está tendo. Mas ele diz que no futuro ele vai colocar a Torá dentro do coração dos fiéis. E aí aquele coração já tem o nome dele. Então, de tudo que você tem que correr atrás para te ter a salvação da tua alma, é conhecer o nome de Deus. Esse nome que nós estamos falando aqui. Então, voltando à Gematria, Yod, 10, Rei, 5, Vav, 6, Rei, 5, somando dá 26. Aí você pega 26, aí é 2, mais 6 é igual a 8. Esse é o número de Deus. Porque no judaísmo, tanto faz você falar a palavra como o número, tem o mesmo efeito. Mas nós queremos fazer uma retrospectiva do que nós já falamos aqui, da importância, o tanto que é importante você subir para chegar ao Keter. Por exemplo, nós estamos numa ruta. Aqui nós utilizamos uma energia chamada tenura, que vem do centro da Terra. Essa magia, essa energia é que faz as magias acontecer aqui no planeta Terra. Essa energia tenúrica, que ela, juntada com a energia que vem do céu, né, que forma a energia da tenura, é um triângulo normal. A energia que vem do céu é um triângulo invertido. No hebraico, não o hebraico moderno, mas o arcaico, lá tem um Dalet, que é a 4ª letra do alfabeto, né? Do alfabeto. E essa 4ª letra, ela é um triângulo. Então, ele normal e ele invertido forma a estrela de Israel. Muitas pessoas aí tem crítica dessa estrela de Israel aqui, né? Faz crítica, e que é de bruxaria, que é disso, que era aquilo, que já foi no terreiro e lá tinha essa estrela. Não é assim. Essa estrela, ela representa as duas forças. A força da terra, que está aqui no Makut, e a força do Keter, que desce. Uma desce, outra sobe, aí forma a estrela de Israel. Para quem tem como símbolo a estrela de Israel, porque a estrela de Israel, quando ela está aqui, a estrela, com essas duas listas, ela forma o quê? A bandeira de Israel.
Mas quando você usa só a estrela de Israel em uma medalha, como eu uso aqui, a medalha não tira, é consagrada, todo cabalista tem que ter, é a marca do cabalista. Então, isso aqui é consagrado, porque é força de baixo, força de cima. Tudo nesse mundo é energia. Toda coisa que acontece nesse mundo é energia. Então, para que você se aprofunde nessas coisas, é preciso que você estude. Vamos ver aqui uma das coisas mais criticadas pelos religiosos de muitos anos atrás, a carta do tarô. A carta do tarô, eu estudei uma cultura judaica, e havia um rabino em uma cidade que ele atendia as pessoas com a carta do tarô. Aí eu falei assim, mas eu conheço a carta do tarô, eu conheço a carta do baralho cigano, então eu tenho conhecimento de muitos anos atrás, eu jogava isso, mas agora isso veio lá do judaísmo, lá do passado, 2, 3 mil anos atrás. Isso não é do diabo, não. Mas o judaísmo nos ensina que o diabo não tem nada, tudo é de Deus. Então, vamos ver o que acontece. As letras hebraicas do alfabeto hebraico são 22 letras que são consoantes. Então, essas consoantes, o Jornal de Israel é escrito somente com as consoantes, não tem as vocais. O Jornal de Israel, quando você vai ler ele, se você entender um pouco de hebraico, você pode observar ali que só tem consoantes e que não tem os maçoretos. Os maçoretos foram inventados porque chegou um certo tempo, por causa de guerra, perseguição, expulso o pessoal de Israel, ou não tira de Jerusalém, é guerra para cá, guerra para lá. Então, o alfabeto hebraico arcaico, ele foi perdendo a força dentro de Israel. Israel, quando você vai lá, tem mais de 8, 10 idiomas que se fala dentro de Israel, até mais. E quando os europeus, judeus que vieram, os Akinazes vieram para, naquela época dos anos 40, 1940, eles vieram para Israel, vieram da Europa, eles trouxeram uma linguagem chamada Yiddish. E ali espalharam Israel e o índice pegou, porque era um judeu rico, então era fácil de fazer isso. E aí o hebraico, o arcaico, que foi escrito, a Bíblia foi escrita, quer dizer, o Velho Testamento, né, que vocês falam que é o Velho, ele foi escrito com o alfabeto, o arcaico. E aí estava morrendo dentro de Israel o alfabeto hebraico. Então foi uma pessoa... voltou para Israel, quando chegou lá, estava morrendo o alfabeto hebraico. Aí ele trabalhou junto com a equipe e montaram uma escola para ensinar o hebraico dentro de Israel. E aí teve uma família que criou os maçoretos, que é para dar mais ênfase na palavra e facilitar o entendimento. Imagine você, brasileiro, escrever só com consoante, sem usar as vocais. Como é que fica, hein? Assim era lá em Israel. Mas aí apareceu essa pessoa inteligente e fizeram lá uma escola. Essa escola cresceu, então voltou-se a usar dentro das escolas e no país o hebraico moderno, que é o hebraico arcaico que se usa hoje em Israel. Mas aqui, vamos falar do tarô. O tarô, para nós, isso tudo era coisa do diabo, era coisa... Ensinaram que era do demônio, que não sei o que tem. E que quando na realidade, veja o quê? A primeira letra do alfabeto hebraico é o Aleph, a segunda é o Beit, o Gimel, o Dalet, o Rei, o Vav, o Rai, o Het, Tet, Yud, Kaf, Lam, Mem, Nu, Sam, Ai, Pe, Tessad, Kef, e Resh, Shin e Tav. A primeira letra do alfabeto hebraico é o Aleph e o último é o Tav. Então, de Aleph a Tav são 22 letras, no qual são 22 cartas do tarô, judaico, que os rabinos, há 2 milênios, 3 milênios atrás,
eles usavam para atender as pessoas naquela época. Mas aí todos eles têm um símbolo. O Aleph significa o ar. O Beit a gente sabe que significa casa, mas dentro do zodíaco significa o que? O Mercúrio. O Gimel, a terceira letra, significa a Lua. O Dalet significa Vênus. O Rei significa Áries. O Vav significa o touro. E o Zai significa Gêmeos. O Het significa Câncer. O Tet significa Leão. E o Ud, que é o 10, significa Virgem. O Kaf significa Júpiter. E também o Lamed, que significa Libra. O Me significa água. E o Nu é Escorpião, sabe? Sagitário. E o Ai, Capricórnio. E o Pé significa Marte. E o Tessad significa Aquário. E o Kof significa peixe. O Resh significa Sod. E o Shin significa fogo. E o Tav significa Saturno. Aqui nós podemos olhar que quando se trata da astrologia judaica, você tem que ter um perfil de estudo dentro do judaísmo. Isso é parte de Kabbalah. Estou falando de Kabbalah, viu? No judaísmo ortodoxo, seja ele sefaradi ou Akinaz, se ensina somente os estudos da Kabbalah. Que esse estudo da Kabbalah, ele vem fornecer para nós a sabedoria para entendermos os segredos do mistério que está inserido dentro da Bíblia. Você pode até achar estranho. Você nunca viu ninguém falar do que você está hoje ouvindo, assistindo aqui no programa Nossa Terra, Café com Rabi nessa manhã. Mas como as cartas de 0 a 21, tem a carta do tarô, tarô, não tem nada a ver com Torá, não tem nada a ver com judaísmo ortodoxo, aqui é Kabbalah profunda. A carta do louco, a carta do mago, a sacerdotisa, a imperatriz, o imperador, o hierofante e os namorados, o carro, a força, que significa justiça, a eternidade, que é a prudência, a roda da fortuna, a justiça, que é a força, o enforcado, a carta do enforcado, a morte, a temperança, a carta do diabo, a torre atingida por um raio, a estrela, a lua, o sol, o juízo final e o universo. São aqui 20, de 0 a 21 da 22 cartas, que são as 22 letras hebraicas. E aí, você vai dizer ainda que tarô é do diabo? Você vai pegar uma coisa santa e jogar pro diabo? Agora, meu amigo, minha amiga, existem uns tarôs, que são os tarôs esotéricos, né? Que tem os tarôs, tem as cartas, né? É diferente, alguma maneira da invocação, né? Porque quando nós estudamos a respeito disso aqui, dos arcanos maior, né? Que mostra dentro do tarô aqui essas 22 personalidades, a gente faz a invocação do Hashem, do Eterno. É feito essa invocação. Quem joga cartas de baralhos aí, em termos de espiritismo, eles invocam as entidades que eles têm como representações no seu ministério, no seu terreiro, na sua religião. Nós aprendemos que a Kabbalah, antes de existir essas religiões que tinha aí, já existia a carta do tarô. Você está aprendendo alguma coisa diferente. Você que sempre, porque dentro de nós existe um ódio contra o diabo, contra as coisas desse mundo, tudo que a gente não entende dizer do diabo. Né? Se mexer uma catita dentro de casa, um rato correndo, e estiver sozinho e estiver meio escuro, a gente diz, está amarrado, queima ele, Senhor. Né? Aí nós temos esses provérbios de falar em qualquer ação de ataque espiritual, que a gente pensa que é ataque espiritual. Mas uma coisa é certa, tudo é dele.
Nada acima dele, nem do lado dele. Tudo é dele. O Eterno fez tudo para todos. Vamos compartilhar, vamos curtir. Quem pratica outras religiões aí, que são os espiritismos, que são pessoas que praticam espiritualismo, está aprendendo ou conhece isso que nós estamos falando. Porque isso aqui mostra a ciência das religiões. Aí é profundo, né? A ciência das religiões. A astrologia. Um dia chegou aqui na minha casa, chegou na minha casa um grupo de jovens, adolescentes. Estava aí com a minha neta estudando na sala. Aí eu cheguei ali, estava merendando, sentei lá perto deles, e eles conversando e tal. Aí deram assim uma pausa assim. Eu falei assim, vocês querem que eu fale a vida de vocês, de cada um? Quero. Aí peguei o tarô judaico, e mandei cada um tirar 3 cartas. Em cada carta, eu fui falando o que está acontecendo na vida de cada um. Eu não conheço nenhum deles. Cada um parou e falou, esse negócio é sério. Esse negócio eu não falei para ninguém. Como é que ele sabe? Então, são coisas, tem muita coisa que Deus deixou para nós que as pessoas estão dando para o diabo. O diabo está ficando mais rico cada dia mais. Porque quando o Eterno dá alguma coisa para você, porque quem tem, eu falo assim, de muitos anos, quando eu era pastor, eu já falava isso, que quem tem um dom, de visão, revelação, quem é claro e evidente, ele revela qualquer coisa. Pode ser pedra, pode ser buzo, pode ser baralho, pode ser... Não precisa nem ter nada para revelar, porque o dom, a unção do Eterno já está nele ou nela. Aí pode acontecer isso aí. Isso é muito bem claro, eu já tinha conhecimento disso, mas não sabia qual era a fonte, e depois do judaísmo que a gente aprende. Nós vamos encerrar o programa. Queremos dizer que existem muitas pessoas que estão nos assistindo agora, que são magos, são uns satanistas, outros luciferianos, como o Vic Vanil, né? Que é uma pessoa que quando ele fala, todo mundo cala, porque ele tem a sabedoria. Ele adquiriu, ele buscou a sabedoria, por isso ele é muito perseguido. Mas tem, às vezes eu olho para ele e eu sinto assim nele, porque quando a gente é apedrejado, a gente quer soltar os cachorros nas pessoas, né? E acontece muito, porque ele é muito apedrejado, porque as pessoas não entendem o que ele fala, mas quem entende sabe que ele está falando a verdade. Os maiores pastores do Brasil estão se curvando aí na sabedoria desse homem, né, do Vic, porque vê que ele está falando as coisas de dentro da Bíblia, está falando as coisas dentro do Talmud, está falando as coisas que, na realidade, todos poderiam falar, mas não estão falando porque não tem entendimento. Se não estudar, se não for buscar a cultura hebraica, você que é um grande líder, que é professor e gosta de religião, a base de tudo é a cultura judaica. Você tem que se aprofundar na Torá, no Taná, né? Você tem que conhecer o Taná, a Bíblia original, porque tem muita coisa que tem aqui que nas Bíblias comuns não tem, que foi traduzido por pessoas que colocaram aquilo que seus pagadores estavam mandando, né? Agora aqui a Bíblia original, ela tem um lado em hebraico e outro lado em português, né? Aqui eles são fiéis, não tem como errar, porque a Bíblia hebraica está do lado. Você terá uma Bíblia original e a tradução para o seu idioma. Você encontra na internet, na Amazon.com, na livraria Sefer, né? Você pode entrar na internet, você vai encontrar. Compre sempre Torá da capa azul. Compre o Tanar completo da capa azul. Tá aqui, ó. Tá escrito em hebraico, ó, Tanar, né? Tanar, embaixo está escrito aqui, Tanar Shalom. Tanar Shalom. Tá em hebraico. Então compre e você será um grande pregador da palavra de Deus e você vai ensinar aquilo que as pessoas não sabem e estão precisando, porque muitos estão só repetindo aí, as pessoas não sabem mais nem o que inventar para apresentar para o povo, mas quem estuda a Torá todo dia tem novidade, todo dia a gente amanhece com novidade,
porque o Espírito do Eterno fala para a gente, é Ele que revela em nós tudo aquilo que nós estudamos. Tenha um domingo super abençoado. Muito obrigado por assistir o programa Nossa Terra, compartilhe. Nós estamos em 5 canais aí da internet, você pode entrar e achar o programa e compartilhar e aprender. Pode utilizar esse programa para ensinar as pessoas, pode tirar cópia, não terá direitos autorais, viu? Nós não vamos cobrar nada. Você pode utilizar da maneira que você achar que deve ajudar o teu próximo. Fique na paz. Essa é uma grande aula de Cabala. Fique na paz.